Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Lembra que eu falei que algumas vezes o dinheiro que é depositado em conta judicial vinculado aos processos simplesmente desaparece e daí na hora que você vai pedir o levantamento dos seus honorários não existe mais nada lá? Pois é, isso aconteceu comigo novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os procedimentos que eu tive que tomar até agora para que o cartório, o banco depositário, dê conta do que eles fizeram com o dinheiro que foi devidamente depositado pela parte que foi responsabilizada por tal pagamento. Vamos lá, me acompanha aí. Pois bem, eu vou abrir aqui, eu peguei algumas páginas desse processo, logicamente que aqui ocultei o número do processo, com a informação da comarca, tudo. Veja, o depósito nesse caso foi efetuado em agosto do ano passado. Daí agora aqui no dia 22 de janeiro, eu recebi uma intimação dizendo que ao tentarem emitir o alvará para o adiantamento dos meus honorários, eles não encontraram nenhum saldo na conta de depósito judicial vinculado a esse processo. Puxa, o que pode ter acontecido? Veja, você como perito, muitas vezes você tem que saber lidar com isso. Você tem que ter um bom relacionamento com os cartórios, mas às vezes nós até perdemos a paciência, porque eles não fazem exatamente aquilo que você pediu, que é o procedimento adequado para tentar descobrir o que aconteceu com o depósito judiciário. Eles fazem o mínimo necessário. Infelizmente é a mais pura verdade. Tá? Então, aconteceu isso, ele demonstrou aqui que não havia mais saldo, que tinha sido depositado na conta 4.275, tá? E aqui na sequência eu fiz uma petição demonstrando que havia sido efetuado o depósito do adiantamento, mas que eu fiquei surpreso em saber que não existia saldo em tal conta judicial. E aqui nessa petição eu pedi providências, tá? Pedi providências e também pedi para que me disponibilizassem os autos físicos desse processo, que é outro ponto que normalmente os cartórios comem bola. Quando você vai fazer cálculos de liquidação de sentença, você precisa da cópia integral do processo. A cópia só da sentença, do acordo e mais alguma coisa, não vai te ajudar a fazer a prova técnica. Você precisa ter acesso à inicial, precisa entender bem as decisões, verificar os contratos que porventura existem acostados aos autos. Tá? Então, eu apresentei essa manifestação aqui, isso em fevereiro. Daí, novamente, em fevereiro, eu pedi novamente o adiantamento e não aconteceu nada. Pedi novamente a digitalização dos autos para que eu pudesse dar continuidade ao meu trabalho. Não aconteceu nada. Tá? Aí, aqui em março daí eu tive que voltar, ou seja, eu tive que, para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho ou até entregar o trabalho, eles tinham que primeiro dar conta aos meus honorários, porque a lei garante que os honorários têm, se caso, exceto assistência judiciária gratuita, os honorários periciais eles devem ser adiantados nos autos, em conta vinculada aos autos, tá? Para que o perito daí inicie os seus trabalhos. Tá? Então fiz aqui, falando novamente que tinha sido depositado um valor, que o juiz tinha autorizado o levantamento e, novamente, aquela comunicação do cartório dizendo que não existia saldo na conta corrente. Daí, falei que já havia solicitado que o banco depositário, no caso a Caixa Econômica, fosse intimada a prestar contas do que aconteceu com aquele crédito. Tá? Mas, vejam, eu dei mais algumas bases para que a secretaria, os cartorários, pudessem verificar se, por acaso, esse honorário que estava depositado em juízo não tinha sido utilizado pelo Estado ou pelo município, porque eles podem, de acordo com a lei, de acordo com a uma emenda constitucional 99 de 2017, eles podem utilizar até 30% dos valores depositados em juízo. Tá? Mostrei as bases legais, tudo, ou seja, dei o caminho das pedras para que, digamos, o cartório fosse ao banco depositário, por acaso não foi levantado em função disso, em função daquilo, mas não aconteceu isso, gente, não aconteceu, tá?
Falei que eu ainda esperava, veja, já se tramitaram diversos meses desde a data que eu comuniquei o início dos trabalhos até esse momento. E não foi digitalizado o processo, mesmo eu tendo ido 2 vezes no cartório, não consegui pegar os documentos que eram necessários para realizar esse trabalho. Tá. Daí aqui na sequência, isso daqui foi esse mês, agora no dia 16 de junho, novamente. Certifico que, considerando o pedido do perito, considerando que os peritos são cadastrados, vinculados ao sistema Projude, através do CPF, que o perito informe a conta vinculada ao seu CPF. Aí entra mais uma falha desses cartórios. Lembram que quando eu falei que você, como perito, para que você consiga começar a atuar como assistente judiciário, você tem que se vincular junto ao Tribunal de Justiça da região onde reside? Pois é, quando você faz isso, você informa tudo isso. Você informa seu CPF, você informa o número da sua conta corrente. E ainda, caso você tenha uma pessoa jurídica vinculada a você e que vá prestar os trabalhos, você também informa isto. Você fala qual é a razão social, qual é o CNPJ, qual a conta corrente dessa pessoa jurídica. Tá? Mas, infelizmente, embora a informação esteja lá, esses cartórios normalmente não dão bola, não olham isso, é mais fácil perguntar para o perito. Pois bem, aí eu tive que responder, né, gente? Eu não digo que perdi a paciência, porque eu até gosto de dar essas pancadinhas nos cartórios. Quando eu tenho razão, é lógico, que a gente não pode simplesmente responder, ficar cumprindo prazo e fazer o nosso trabalho adequadamente, se eles fazem os trabalhos, muitas vezes, com devido respeito, fazem o trabalho nas coxas, né? Então, cheguei aqui e informei que estava apresentando manifestação acerca desse pedido que eu informasse os meus dados bancários referentes à pessoa física, mas, veja, eles ainda não atenderam o meu pedido para ver se o que aconteceu com o depósito judicial dos meus honorários, tá? Eu coloquei aqui. Antes de apresentar manifestação acerca do pedido retro, esse perito reitera os pedidos efetuados à movimentação tal e tal, tendo em vista que os extratos da conta judicial número tal, eu ocultei o número da conta judicial aqui, acostados ao evento tal, não demonstram o saldo integral do crédito realizado em 23 de 8 de 2019 no valor de R$ 4.775. Pois bem, na sequência aqui eu mostro, eu peguei o extrato que o nobre analista judiciário acostou aos autos e falei, ó, conforme verifica-se no referido extrato, foram realizados diversos débitos sobre os históricos EF repasse e FR repasse e débito a trabalho, os quais não se referem a adiantamento de honorários a esse perito. Ou seja, se não foi pago para mim, se não foi utilizado por mim, quem que utilizou esse dinheiro? Eu já falei que, de repente, esse dinheiro poderia, porventura, ter sido utilizado pelo Estado ou município, porque a lei autoriza isso. E daí, na hora que tem que levantar os honorários, eles têm que recompor esse valor que foi utilizado. O que parece que aconteceu. Vejam aqui, ó. No dia 14, deixa eu colocar o meu óculos aqui, infelizmente a minha vista já não é mais a mesma, né? No dia 14 do 1, foi todo o saldo aqui, ó, foi depositado 4.275 aqui no dia 23 de agosto de 2019. Aqui no dia 14 tinha um saldo de 4.372,74. Esse valor foi literalmente inteiramente sacado, inclusive os créditos de juros aqui do dia 14, ou seja, a conta ficou zerada. E daí aqui, 2 semanas depois, o que eles fizeram? Eles depositaram, fizeram diversos depósitos aqui, ou seja, recompôs aqui o valor dos honorários, mas um valor a menor, porque ao invés de 4.275 tinha 4.259, e só que na mesma data eles sacaram mais metade desse valor. Eu falo na sequência da minha petição. Em virtude de tais lançamentos indevidos na conta judicial, o saldo disponível na data de emissão do extrato é de apenas 2.141, conforme abaixo reproduzido. Mostrei aqui.
E fala, está que esse perito havia solicitado a intimação do banco depositário a fim de prestar contas acerca do saldo depositado em juízo pela parte exequente no dia 22 de agosto de 2019. E aqui, gente, infelizmente eu tive que dar uma pancada no cartório, né? Existem alguns juízes que, nossa, os juízes pegam na orelha mesmo dos cartorários e dá esporro nos autos para que eles façam o serviço direito. Espero que aconteça isso nessa comarca aqui. Porém, esse cartório se limitou a apresentar extrato da conta judicial sem verificar junto ao banco depositário qual foi a destinação de tal crédito. Ou seja, pô, eles fizeram o que é fácil, entraram no sistema deles lá, emitiram um extrato, juntaram lá, para eles estava tudo cumprido, estava prestado conta. Mas não estava prestado contas, porque eles não observaram que não, o valor dos honorários não foi efetivamente recomposto. Vejam, gente, a gente tem que, muitas vezes, a gente tem que mostrar detalhadamente tudo, né? Para que não venha, que você não saia prejudicado depois, né? Que você não acabe tendo seus honorários reduzidos em virtude de apropriações indébitas. Tá? Coloquei aqui, ó. E ainda cabe-me, isso eu já falei para vocês, cabe-me enfatizar que a conta chegou a ter o seu saldo literalmente zerado no dia 14 de janeiro, tendo sido recomposto em valor menor em 30 de janeiro, ocasião em que foi realizado outro débito sobre a rúbrica DB Atrab, remanescendo apenas o saldo parcial de 2.121,07, que é inferior à metade dos meus honorários, né? E coloquei aqui, ó, tais movimentações interferem diretamente no valor devido a esse perito, qual seja, o montante de 4.275 depositados em 23 de 8 de 2019 e todos os créditos de juros sobre o valor depositados até a data que será efetuado o levantamento do depósito judicial. Tá? Gente, vejam quanto isso não prejudica só a mim, perito. Isso está prejudicando as partes, porque eu já terminei esse trabalho. Esse trabalho está prontinho aqui no meu servidor, está prontinho para entregar. Só que para entregar, eles primeiro têm que prestar contas dos meus honorários. Eu digo por experiência, todos, infelizmente, todos os casos em que, muitas vezes, até em respeito à confiança dos juízes que me nomearam, eu entreguei o trabalho antes que tivesse comprovado o depósito, ou efetuado o pagamento dos honorários remanescentes, eu tomei na cabeça. Eu vou ter que executar, acho que umas 3 ou 4 empresas, porque elas literalmente me deram o cano. Ou seja, eu fiz o meu trabalho, apresentei o laudo pericial, digamos, foi proferida a sentença, tudo, e até o momento eu não recebi os honorários periciais nesse caso. Tá? Então, aqui, ó, relembro que o laudo pericial já foi finalizado e encontra-se pronto para entrega, tão logo efetuada a devida recomposição do valor integral do crédito realizado. Né? E aqui, gente, vejam, muitas vezes você tem que levar isso ao conhecimento das partes litigantes. Por quê? Se as partes litigantes não tiverem, ou seja, ficar tudo isso correndo só lá dentro do cartório, não sei o quê, e as partes não souberem que aconteceu tudo isso, isso daí vai ficar levando mais um monte de tempo até que seja resolvido. E eles tomando conhecimento disso, vai acabar que vai ser dado algum tipo de celeridade a esse caso. Tá? Então, isto posto, requer respeitosamente que as partes sejam notificadas acerca dos fatos ora narrados por esse perito, de forma que possam se manifestar, visto seu interesse na apresentação da prova pericial. Daqui na sequência, eu fiz aqui uma apresentação, mostrei que lá aqui no caso não é o sistema Projude, mas é o sistema Caju, que é vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná, que estão apresentados aqui todos os dados da pessoa jurídica que é vinculada à minha pessoa física, né, inclusive os dados bancários, e que já existe no sistema lá, existem todos os meus dados pessoais, inclusive a conta, o número da conta corrente que o cartorário me perguntou, ou seja, as informações já são disponíveis, o Estado investe um monte para
para construir um sistema que eu, pelo menos, acho que é um sistema bom, é um sistema que tem todas as informações detalhadas ali e que podem não, elas auxiliam a justiça, as secretarias, a efetuarem o seu trabalho. As informações estão lá, é só saber aonde buscar, certo? Então aqui, na sequência, eu retifiquei o pedido de que os pagamentos sejam efetuados na forma da pessoa jurídica, mas isso daqui é o outro conselho que eu dou para vocês. De repente o juiz não vai aceitar isso, daí vão me notificar outra vez, né? Se eu não colocasse esse último parágrafo aqui falando, ratificando o número da minha conta pessoa física, eles poderiam levar, sei lá, mais 15, 30 dias e me intimar para que eu informasse essa informação. Desculpa, isso foi redundante, informasse o número da minha conta corrente. Então eu já falei, ó, caso o presente pedido, ou seja, o pagamento na pessoa jurídica, não seja acatado, não seja deferido pelo doutor juízo, o que não se espera, solicita que o alvará seja emitido em nome, aí coloquei os meus dados de pessoa física, certo? Então, gente, é isso daí que acontece. Você, como perito, você tem que aprender a lidar com esse tipo de situações, você tem que saber como se manifestar nos autos. Não é simplesmente você responder os quesitos, como eu falei, você tem que saber elaborar um laudo adequadamente, como eu vou novamente apresentar uma outra aula em breve, e também se manifestar em todos os sentidos, na hora de pedir o adiantamento, na hora de pedir o pagamento, na hora de pedir pagamento referente à assistência judiciária gratuita, que é um parto, certo? Vocês têm que estar capacitados para isso. Caso você esteja passando por uma situação semelhante, caso você tenha dúvidas a respeito do que fazer nesse tipo de ocorrências, fique à vontade para entrar em contato comigo, certo? Meu cartão vai estar apresentado aqui no final desse vídeo, ok? E não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo, curtir o meu vídeo, inscrever-se no canal para que recebam notificações sempre que tiver algum novo vídeo disponível. E também peço, gente, compartilhem o meu canal com outros profissionais, outras pessoas que pretendem atuar como peritos do juízo, independentemente da área de formação, ok? Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto, um bom fim de semana para vocês e fiquem com Deus, ok? Um abraço!